Esse vídeo é a parte 2 do meu primeiro vídeo de Verity, mas mesmo assim eu vou dar um breve resumo só pra você conseguir entender um pouco da lore que eu vou explicar. E perdão pela voz meio podre, eu tô doente. Um jogador chamado Mob entrou no seu mundo de Minecraft, e nesse mesmo mundo tem uma caixinha com uma bola amarela dentro. Essa bola é uma IA assistente, o nome dele é Verity, e os dias se passam normalmente até que o Verity diz que algo está vindo em 3 dias. Com isso, o Mob se prepara, faz uma proteção para a casa dele, só que ele descobre que o que estava vindo atrás dele era o próprio Verity. Essa IA já vivia muito mais tempo nesse mundo do que ele imaginava. E bem, ela tinha fome, e o episódio anterior termina desse jeito. Go check out the door. I'm gonna stay on this bed the entire night if I need to do so. Because the fact that the music stopped does not mean it's gone. I'm not dumb. Após isso, o Mob conseguiu fugir e se esconder dentro da casa dele. Mas aquela coisa continuou perseguindo ele, então ele sobe pro segundo andar e pede para o Verity parar com tudo aquilo. Porque ele voltou para ficar com o Verity, que por algum motivo o Verity estava sem rosto. Mas o Mob diz que ele poderia ter corrido, ele poderia ter se escondido ainda mais, mas ele voltou pro Verity. E, de repente, o silêncio. You came back? For... me? Pelo que parece, tudo acabou e o Mob finalmente pode descansar. Mas essa história tá muito longe de acabar. Os dias passam normalmente, e o Verity e o Mob conversam como amigos, eles voltam a ter aquele jeito amigável de antes. Legivelmente, depois de tudo aquilo, eu nunca voltaria a ser amigo desse cara não. Enfim, o Mob vai querer roubar uns villagers pra ele conseguir melhorar a situação dele atual. E quando ele ia pra uma outra vila, o Verity diz pra ele não ir lá, e ele só aceita e volta pra casa. Se você viu o episódio anterior, você sabe o motivo dele não querer que o Mob vá pra essas vilas. Ele faz uma plantação na casa dele, só que faltou água, então o Mob tem a ideia de pedir pro Verity fazer chover. E o que acontece? O jogo simplesmente muda de clima na hora e começa a chover. Rapaz, enfim, os dias se passam e esses dois vão se aproximando mais e mais. Mob pergunta se tem alguma vila próxima, porque ele quer encantar os itens dele. Mas o Verity pergunta o porquê. O Mob responde dizendo que é para conseguir encantamentos. O Verity diz que ele pode dar os encantamentos pro Mob. O Mob não precisa que ele vá atrás de outras pessoas. Afinal, ele tem o Verity. O Verity faz chover. O Verity ajuda ele a encontrar a casa dele. O Verity ajuda ele a achar diamantes. Ele só precisa do Verity. Afinal, o Verity sabe de tudo. Ele faz tudo. Isso foi estranho pra cacete, mas o Mob tenta ignorar isso. Impressionante que o Verity ele realmente dá os encantamentos que o Mob queria. Enfim, enquanto o Mob tava fazendo os itens, o Verity pergunta uma coisa pra ele. A conversa dos dois foi basicamente assim: você pensa em mim quando não está jogando? É meio difícil esquecer de você depois de tudo isso. O Mob também pergunta se o Verity pensa nele quando ele está offline. O Verity diz que ele espera. Muita conversa estranha, muita coisa estranha acontecendo, mas ainda nem acabou. Eu não posso dar uma explicação agora, porque senão esse seria spoiler, então vamos continuar. Mas bem, o Mob melhorou os muros da casa dele, e isso aqui acontece. It might block something, and there's the lava. Oh! Oh! No! 30. Wait. No. I'm sorry. Don't do I that. tripped. I thought we were having a nice walk. I swear I tripped. We having a nice walk. And you slipped out my hands. Please, Verity. Okay. Cara, isso foi uma referência à obsessão com a cena da Nick no restaurante junto com o Bear? Enfim, de volta pro Minecraft, o Mob tava no Discord conversando com o amigo dele, e ele tava contando tudo o que aconteceu por esse amigo. E como isso parece loucura, o amigo do Mob decide dar essa colher de chá, e ele entra no mundo. Twixel Let's Go entrou no mundo. Vamos chamar ele de Twixel pra ficar mais fácil. O Mob apresenta o Twixel pro Verity, e os dois se apresentam um pro outro. Tava tudo bem, tudo normal. Tava tudo normal, os três estavam interagindo e amigos, basicamente. Até que enquanto o Mob tava plantando, o Twixel diz pra ele que ele deve estar sozinho demais nesse mundo. Meus amigos, vamos se colocar no lugar do Twixel. Você tá lá vivendo sua vida normalmente e seu amigo chega em você e fala: mano, o mod de Minecraft tentou me deitar, tá ligado? Né? Esse mod, ele é uma IA assistente que ficou fingindo ser meu amigo, mas no final ele queria me devorar. Tá entendendo? É difícil de acreditar. E colocando no lugar dele, realmente dá pra entender o ponto de vista dele. Ele diz que o Verity é só um mod, ele literalmente não pode fazer nada contra o Mob.
quanto tempo o Mob tem jogado nesse mundo sozinho? Só ele e o Verity. O Mob não responde, ele só diz que o Verity se tornou um monstro e foi atrás do Mob. Enfim, depois de um tempo, o Twixel agora tem uma casa e ele comenta que a agenda dele tá meio ocupada, com muitos vídeos para fazer. O Verity responde dizendo pra ele descansar. Afinal, o Verity adora a série de Minecraft do Twixel. Amigos, o Mob nunca mencionou que o Twixel era youtuber para o Verity. A resposta para essa pergunta é meio óbvia. O próprio Verity já diz ela sempre. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Enfim, estranho, mas o Twixel vai investigar o que é tudo isso e como que o Verity pode saber dessas coisas. Enquanto eles estavam conversando, o Mob tinha deixado o Verity dentro da casa. Só que o Verity aparece abrindo a porta. Bem, isso é estranho pra cacete, mas depois de um tempo, eles vão pra um lugar ainda mais longe, pra eles terem privacidade. Twixel menciona sobre um cara que tinha esse mod há 2 anos atrás. Enquanto eles estavam conversando, a música do Verity começa a tocar. O Verity estava observando eles. Os dois vão montar um mini plano. O Mob vai ficar distraindo o Verity, enquanto o Twixel investiga tudo essa situação, tudo isso que tá acontecendo e por que essa bolinha, ela sabe demais até, ela realmente sabe demais. Vários, e eu digo vários dias no jogo se passam e o Mob manteve ele distraído por bastante tempo. Tempo suficiente pro Twixel conseguir investigar tudo isso. Mas o Verity, ele suspeita. Ele pergunta onde o Twixel tá. O Mob, meio nervoso, responde dizendo que o Twixel tava explorando o mundo. Logo em seguida, o Twixel sussurra uma coisa pro Mob. Eu já tô voltando. Não perde ele de vista de jeito nenhum. Só que, logo em seguida, o Twixel chega gritando que ele achou uma coisa. E claramente o Verity desconfia. Ele finge que era uma outra coisa e o Verity parece acreditar. E por que eu digo parece? O Twixel disse que ele estava explorando os biomas legais do mundo deles. O que o Verity responde dizendo que isso parece legal, mas o mundo só tem um bioma só, não tem outros biomas. Twixel vai embora sem falar absolutamente nada. E naquela noite o Verity vai fazer uma visita. Hi, Twixel. O Mob não sabe de nada, ele até mesmo pergunta pro Verity o que aconteceu, que o próprio só responde dizendo que o Twixel saiu. Ele decidiu ir para casa. Infelizmente, o Mob já sabe o que aconteceu com o Twixel. O chão coberto de um líquido vermelho e uma espécie de caminho. Mas agora, só é o Verity e o Mob junto. Assim, não é melhor? O Mob volta para casa, se deita na cama e não diz mais nada. No outro dia, o Mob vai para outras vilas, que o Verity recomenda que ele não vá para lá. Ele ignora o conselho do Verity e ele mesmo assim vai para essas vilas. Todas, sem exceção, todas as vilas estão absolutamente vazias, não tem nada lá. O máximo que ele encontra é um resto de animais jogados pelo chão. Depois de um dia inteiro andando, o Mob acha um carpete verde no chão. Eu demorei muito pra conseguir falar essa palavra, carpete. Quebrando esse carpete, ele cai em um lugar, e esse lugar é a base que o Twixel tava esse tempo todo antes dele sumir. Tinha algumas placas por esse lugar, e algumas estavam com um X, só tinha uma que tinha 3 pontos de interrogação. Quando ele quebra o bloco acima dessa placa, um baú se revela. Dentro desse baú tinha um livro, um pequeno livro de só 31 páginas. Meus amigos, vamos pro momento lore. O Twixel, de alguma forma, descobriu basicamente todas essas coisas que eu vou comentar agora. O Verity é muito mais antigo que o Minecraft. Tipo, ele é muito mais antigo do que a própria existência do jogo. O Twixel diz que o Verity, ele não quer o mal do mob. Todas as pessoas que vieram antes do mob, o Verity fazia de tudo para mantê-las por perto. Nada no jogo inteiro, comandos, nada, literalmente nada pode afetar ele. A única coisa que afetaria o Verity seria algo externo, algo fora do próprio jogo. O restante do livro são várias páginas vazias até chegar na 31. O que eu vi muita gente dizendo é que isso, traduzido, basicamente tá dizendo mande-o de volta para casa. Eu não sei se você percebeu durante esse tempo todo que eu tava falando, mas tá tudo tão vazio, tudo tão quieto. Enfim, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Agora é só esperar o criador lançar a parte 3 que eu trago aqui pra vocês. E no final eu vou juntar todas as partes em uma só e vou postar um
um compiladão, pra ficar mais suave de assistir. Bem, eu não tenho muita coisa pra falar nesse final, só quero dizer que eu tô gostando bastante de falar de Verity, e muito obrigado pelo apoio do primeiro episódio, ele foi muito bem, isso me deixa muito feliz. E bem, eu já não tenho mais muito o que comentar, agora vamos esperar o próximo episódio sair e entender a conclusão dessa história. Boa noite, internet!